Olá, meus amigos. Hoje será um vídeo em dois. Acho que é isso. Bom, vocês já ouviram falar essa frase? Ouvido de tuberculoso. Então, primeira parte do vídeo, quero falar para vocês sobre essa curiosidade. Se você já ouviu falar essa frase, normalmente ela é destinada para pessoas que ouvem bem. Então, na minha infância, meu pai e minha mãe falavam que eu tinha um ouvido de tuberculoso. E de fato, eu sempre fui uma pessoa que ouviu muito bem e sentiu cheiro muito bem. Então, meu olfato, meu ouvir é muito aguçado. E eles falavam para mim, ouvido de tuberculoso. E aí, eu nunca havia ido atrás dessa história. Por que desta frase? Mas, como eu sou muito curioso e normalmente eu busco histórias para poder contar em minhas palestras ou em minhas atividades, eu fui atrás de saber o que significava o ouvido de tuberculoso. Então, o ouvido tuberculoso significa o seguinte: uma época lá atrás, nos tempos em que a tuberculose no Brasil, ela era muito, estava muito propagada a tuberculose, né? Era uma doença que, semelhante a uma pandemia, né? Todo mundo estava contaminado ali, mas no Brasil, ok? Muita gente com tuberculose. Mas, como se não bastasse essa doença, que já é uma doença bem difícil, os tuberculosos, eles eram isolados. E nesse isolamento, pouquíssimas vezes havia o contato com ele. Mas mais que isolar os tuberculosos, ficavam falando dos tuberculosos. Havia muito preconceito dessa doença. E falavam de tudo, coisas ruins, muitas coisas ruins. Então, o tuberculoso que estava naquela sala, confinado, fechado, que não podia ver e nem falar com ninguém, começou a desenvolver uma audição melhor. Com isso, ele ouvia praticamente tudo que falavam às costas dele. E aí, então, ficou a famosa frase, ouvido de tuberculoso. Bom, pelo fato não é muito legal, mas pela audição, por ter desenvolvido a audição, é muito bom. A segunda parte desse vídeo vem para a gente que trabalha com vendas ou até mesmo com trabalho em equipe, liderança. De uma maneira geral, nós precisamos desenvolver mais os nossos sentidos. Esse final de semana, eu fui fazer uma atividade beneficente. Foi eu e minha esposa fazer uma atividade beneficente. Nós fomos voluntários de uma barraca de pastel, numa feira em que arrecadou 25 toneladas de alimentos. Bom, mas a parte dessa história que eu quero falar para vocês é que quando eu cheguei lá, as pessoas já estavam na barraca e já estavam trabalhando há 2 ou 3 dias. Elas sabiam bem as suas funções. Eu e minha esposa não sabíamos muito. O que nós fizemos? Começamos a buscar o que fazer. Porque se nós ficássemos ali só de braços cruzados e só falássemos que não conseguimos fazer nada, nós não ajudaríamos, né? E eu não consigo ser metade. Eu sou inteiro em tudo. E na verdade, muitas das vezes eu sou o dobro. Eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você que às vezes acaba se encostando e não percebe o que está acontecendo ao seu arredor. Você não coloca o seu ouvir para de fato ouvir, o seu olhar para de fato olhar. Muitas das vezes você só liga aqui, ó, e sai falando, né? E às vezes a gente precisa pensar, refletir sobre as coisas e criarmos saídas que às vezes ninguém vê. Então eu fui logo à frente da barraca e passei a ser o cara que chamava as pessoas para poder comprar o pastel. Eu nunca vendi pastel em minha vida, mas eu precisava fazer aquela barraca vender muitos pastéis. E ali eu comecei a decidir que eu teria uma meta clara para vender. Bom, tinha mais 2 pessoas vendendo comigo, então eu falei, elas eram mais introvertidas, né? E elas não falavam muito, então eu trazia o cliente, entregava nas mãos dela, elas entregavam o cardápio e levavam até o caixa. Eu precisava captar clientes. Então os clientes passavam ali e eu observei que tinha uma oportunidade de vender mais. As pessoas estavam com crianças e muitas das vezes com bebida à mão. E elas não queriam parar ali porque não tinha nenhuma mesa para elas pararem e comer um pastel. Então elas queriam petiscar.
Então, logo, eu criei o pastel petisco na barraca. E dali em diante comecei a abordar as pessoas falando, olha, fica tranquilo, nós cortamos em petisco e você pode caminhar pela feira toda comendo seu petisco. Até mesmo você, se você não quiser comprar 2 pastéis, compre um, petisco e divide com o seu amigo. E assim eu consegui aumentar um pouco mais o número de vendas. Claro que não foi só eu sozinho, porque a venda, quando vende bem, ela precisa de uma boa implantação, precisa também de um bom processo de pós-vendas. Caso contrário, essa venda que foi muito bem feita pode ser revertida ou transformada em uma reclamação da sua empresa. Então, todos precisam estar envolvidos. E se as pessoas não tiverem com o ouvido aguçado, pode fazer uma diferença negativa muito grande. Ouvir o cliente é um dos sentidos mais importantes que nós precisamos ter. E aí, eu peço para que você reflita sobre como você está ouvindo o cliente, como você está ouvindo sua mãe, como você está ouvindo a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu vizinho, sua sogra e até a você mesmo. Fez sentido para você esse vídeo, meu amigo? Então, compartilhe. Vai me ajudar um pouquinho também e talvez ajude outras pessoas também. Um beijo no coração de vocês e bora ser feliz.